Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje, a pedido de um inscrito aqui do canal, o Vinícius, eu vou fazer um comparativo de dois fundos imobiliários de tijolo. O Vino 11, que atualmente se tornou aqui um fundo de base 10, mas antes ele custava ali na faixa dos 45, 46 reais. Eu vou comparar ele com o Sari 11, um fundo também de tijolo que está custando aí na faixa dos 54 reais. Então vamos ver qual deles é melhor para se investir no momento. Vamos analisar alguns dos seus principais indicadores, depois vamos lá no relatório gerencial de cada um deles conferir alguns fatos relevantes sobre ele. Dessa maneira poderemos assim descobrir qual deles no momento está assim melhor para se investir. Porém, lembro pessoal que o vídeo ele não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Estou aqui simplesmente fazendo comparativo de dois fundos imobiliários. Se algum deles lhe interessar, cabe sim a você analisar e estudar de uma maneira mais profunda para que você tome a sua decisão se vale a pena ou não investir em algum desses fundos imobiliários. Peço aí você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o comentário que ajuda bastante e peço também que assista o vídeo até o final, que é uma maneira de você ajudar. Sempre que você assiste o vídeo até o final, o YouTube vê que o vídeo é relevante e começa assim a recomendar para mais pessoas. E nosso objetivo é exatamente isso, que os vídeos do canal que falam sobre investimentos possam assim alcançar o máximo de pessoas e que muitas pessoas venham a ter o mesmo conhecimento que nós temos, poder assim alcançar a sua tão sonhada independência financeira. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pelo Vino 11. Como eu mencionei anteriormente, ele custava ali na faixa dos 45, 46 reais. Porém, houve um desdobramento. Então, quem tinha uma cota do Vino 11 aos 45, 46 reais, passou a ter assim 5 cotas nesse valor aqui de R$ 9,22. Se pegarmos esse R$ 9,22 e multiplicarmos por 5, vai dar aproximadamente ali entre 45 e 46 reais. Então é só para vocês terem assim uma referência, beleza? Aqui podemos ver que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 8,31% e ele pagou aqui 76 centavos nos últimos 12 meses por cada cota. Esse valor aqui é referente a essa cotação de R$ 9,22. Descendo aqui um pouquinho, nós podemos ver que o site ele não atualizou o valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como preço justo. Ele está aqui como o preço anterior. O preço justo, tirando como referência o preço anterior do Vino 11, seria R$ 54,37. Se pegarmos o preço atual do Vino 11, considerando o preço anterior, seria, como eu mencionei no início do vídeo, de R$ 45, 46 reais. Então, uma diferença muito grande para o que seria aqui o seu preço justo na faixa dos R$ 54 reais. E se calcularmos aqui, o P sobre VP do Vino 11 estaria ali de 0,85 a 0,84. Então o Vino 11 estaria com desconto aproximado de 15% para o que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 900 milhões de reais, um pouco mais de 33 milhões em caixa e conta com um pouco mais de 123 mil cotistas. Além disso, sua liquidez diária supera aqui R$ 1 milhão. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que o último rendimento anunciado do Vino 11 foi aqui no dia 31/8, então ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês, e ele diminuiu um pouco mais os seus rendimentos, passando assim para 6 centavos exatamente. No mês anterior, ele tinha pago um pouquinho melhor. E se pegarmos aqui o histórico do Vino 11, pelo menos dos últimos anos, dos últimos 5 anos, podemos ver que seus rendimentos vêm diminuindo, mostrando assim que sua receita ou ela tem diminuído no decorrer do tempo, ou ele está com uma despesa muito alta que, consequentemente, sua receita tem sido menor. Vindo aqui agora no relatório gerencial do Vino 11, vamos conferir alguns dos seus principais indicadores. Deixa eu voltar aqui para o início. Primeiramente, a gestora do Vino 11 é a Vinci. Podemos ver que ele é um fundo que teve início lá no final de 2019, ele é do segmento de lajes corporativas e tem sua gestão ativa. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver aqui ao lado que atualmente seu patrimônio está lá na faixa dos 900 milhões de reais, então ele tem aqui uma taxa de administração de 1,10%. Ele também cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA, mais um spread de 6%. Observando aqui o seu último demonstrativo de resultados, podemos ver que ele fundo teve uma receita total aqui de R$ 4.876.000 e ele distribuiu em dividendos o valor de R$ 5.135.000.
Então ele gerou uma receita menor do que o valor que ele distribuiu. Porém, ele tinha uma reserva aqui acumulada de aproximadamente R$ 4.646.000. Então ele usou aqui aproximadamente R$ 259.000. E ele ainda tem uma reserva aqui acumulada de R$ 4.387.000. Então ele tem aí um saldo suficiente para que ele possa assim continuar pagando, mesmo ele gerando uma receita menor do que o valor que ele tem distribuído. Um dos principais pontos negativos do Vino 11 é com respeito à sua alavancagem. No momento, ele tem aqui um total de 518 milhões em dívidas que ele está pagando pela aquisição desses 5 imóveis aqui. E aqui embaixo nós podemos ver o seu cronograma de pagamento das suas obrigações. Então note-se o seguinte, que no ano de 2024-2025, ele vai ter aqui um valor bastante elevado, mais de 85, 86 milhões de reais para ele poder pagar entre juros, correção monetária e amortizações. Então essa alavancagem aqui pode prejudicar muito o fundo aí nos próximos anos a partir de 2024. Vamos ver qual solução a gestora Vinci vai dar para o Vino 11. Aqui podemos ver a sua taxa de ocupação média. Essa linha azul aqui corresponde ao Vino 11. Podemos ver que ele tem aumentado a sua vacância física, né? Se tirarmos como referência agosto de 2023, a sua taxa de ocupação estava aqui de 98,9%. Então ele tinha assim praticamente 1% de vacância, porém agora em julho de 2023 foi aqui para 94,9%. Então saiu de 1% para 5%. E isso é um ponto negativo, né? Porque mostra assim que mais espaços dos seus imóveis estão desocupados. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver que no momento o Vino 11 ele tem aqui 10 imóveis e totaliza uma área de 86 mil metros quadrados. E mais embaixo aqui nós podemos ver que 71% dos seus contratos são contratos atípicos, que é um ponto positivo, porque contratos atípicos têm uma duração maior, e 29% são contratos típicos, que têm uma duração menor. Podemos ver também que seus imóveis estão localizados aqui, 69% deles na cidade de São Paulo e 31% deles na cidade do Rio de Janeiro. E aqui nós podemos ver também o setor de atuação dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui empresas do setor de comunicação e mídia e empresas do setor financeiro, além do setor de construção e serviços imobiliários. Aqui embaixo também nós podemos ver que atualmente, somando todos os contratos que o Vino 11 ele tem, a média dos seus contratos é ainda com uma duração aqui de 8 anos. Então mostra assim que a maioria deles são contratos atípicos. 74% dos seus contratos vão vencer a partir do ano aqui de 2027 em diante. E aqui nós podemos ver também os meses de reajuste dos seus aluguéis. Nesse mês de setembro aqui, assim como no mês de agosto, não teve e não terá nenhum reajuste, porém em outubro, novembro e dezembro haverá aí bons reajustes, especialmente no mês aqui de dezembro. E aqui podemos ver também que o índice usado para poder fazer o reajuste dos seus aluguéis, na sua grande maioria, é o índice IPCA, corresponde a 87% dos seus contratos, e depois o índice IGPM com 13%. Então esse, pessoal, é o fundo imobiliário Vino 11. Fica aí até o final do vídeo que, como de costume, vamos colocar aqui um ao lado do outro para fazer um comparativo melhor, beleza? Continuando aqui agora, pessoal, vamos para o SARI 11. Atualmente está sendo negociado a R$ 54,23, com um dividend yield de 13,37%. Além disso, ele pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 7,25. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 94,52. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 54,23, uma diferença aí de praticamente R$ 40. Aqui ao lado nós podemos ver o seu indicador P sobre VP, que está de 0,57. Isso quer dizer que o SARI 11 no momento está com desconto de 43%. Ele tem um patrimônio aqui de 872 milhões de reais, conta com quase 15 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, está chegando próximo aqui dos 45 mil cotistas. Além disso, podemos ver que ele tem uma liquidez diária muito boa, superior a 1,7 milhões de reais, e seu último rendimento anunciado foi aqui de 48 centavos, que ele anunciou aqui no dia 31/8, e nota-se que ele também diminuiu, assim como o Vino 11, o valor do seu último dividendo, né? Mostrando assim que ele tem também diminuído os seus rendimentos no decorrer do tempo. E aqui nós podemos ver o seu histórico de rendimentos. Desde janeiro desse ano para cá, pode-se notar que mês após mês
os seus rendimentos vêm caindo. No início do ano ele pagava aqui 64 centavos e agora pagando aqui 48 centavos. Vindo aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Aqui nós podemos ver o seguinte, que ele é um fundo que teve início aqui no dia 20 de 12 de 2029, então praticamente na mesma época do Vino 11. Ele tem aqui uma taxa de administração de 1,25% e ele não cobra a taxa de performance. Talvez você ficou curioso para saber por qual motivo o Sarin 11 ele tem diminuído seus rendimentos. E para você saber, tem que ler aqui, pessoal, o comentário do gestor, ler o relatório gerencial. Por exemplo, quem lê aqui vai ver que alguns inquilinos deixaram alguns imóveis do Sarin 11. Então, por esse motivo, ele teve assim, uma receita menor, consequentemente, ele teve que diminuir os seus rendimentos. Então, sempre é bom vocês lerem o relatório gerencial. Continuando aqui, pessoal, podemos ver que no momento o Sarin 11 ele tem 4 imóveis, são 2 deles galpões logísticos e os outros 2 são edifícios comerciais. Aqui podemos ver o segmento de atuação dos seus principais inquilinos, se destaca aqui empresas do setor de bens de consumo e de serviços. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o nome de alguns dos seus principais inquilinos. Deixa eu aumentar aqui. A maioria deles, como vocês podem ver aqui, são empresas internacionais. Temos aqui a Unilever, a HDI, a Epson, temos a Arezzo, a Sinqia, entre outras empresas. Descendo aqui nós podemos ver o seu histórico de vacância correspondente aos seus imóveis de lajes corporativas. Podemos ver que sua taxa de ocupação no momento está de 88,7%, então o restante até 100% é vacância. Então podemos concluir assim que sua vacância no momento está de 11,3%. E com respeito à vacância aqui, com respeito aos seus galpões logísticos, não existe. No momento, todos os seus espaços, os seus imóveis de galpões logísticos estão ocupados. Podemos ver aqui também o seu indexador, usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Na sua grande maioria, 68%, é usado o índice IGPM, em 23% usado o índice IPCA e em 7% usado o índice INPC. Com respeito ao vencimento do contrato de locação, podemos ver que em sua grande maioria, 60% vão vencer aqui em 2027. Então ele tem aproximadamente aí entre 3 e 4 anos para a maioria dos seus contratos eles vencerem. O Sarin 11, assim como o Vino 11, também tem sua alavancagem. Ele tem aqui algumas obrigações para ele poder pagar, porém um valor muito menor. Ele deve aqui ainda 307 milhões de reais, diferente do Vino 11 que deve ali um pouco mais de 500 milhões de reais. Descendo aqui nós podemos ver o seu resultado demonstrativo do mês de julho. Podemos ver aqui o seguinte, que ele teve uma receita total de 4.771.000 reais e ele distribuiu o valor de 4.617.000 reais. Então ele conseguiu gerar uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Pelo menos é um ponto positivo, né? Diferente lá do Vino 11, que tem gerado uma receita menor do que o valor que ele realmente tem distribuído. Aqui nós podemos ver, pessoal, os seus imóveis com respeito a lajes corporativas. Tem esse daqui, o WD Morumbi, e esse edifício aqui, Bela Sintra. Aqui vocês podem ter mais algumas informações sobre cada um deles, a sua localização, o valor de avaliação, tamanho de cada um deles, a participação do Sarin 11 em cada um deles, e também a vacância correspondente em cada um dos seus imóveis. E mais embaixo aqui também nós podemos ver correspondente aos seus galpões logísticos, o localizado lá em Santo André, que vocês têm todas as informações que vocês precisam, e o outro localizado lá em Barueri. E aqui também vocês têm todas as informações que vocês precisam. Agora vamos aqui, pessoal, colocar um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor. Atualmente o Vino 11 está custando aqui R$ 9,22, o Sarin R$ 54,00. Porém, se pegarmos o preço anterior aqui do Vino 11, ele estaria ali na faixa dos R$ 45,00. Então ele tem um valor mais acessível do que o Sarin 11. Com respeito à rentabilidade, dividend yield, podemos ver que o Sarin 11 ele tem uma rentabilidade muito melhor do que o Vino 11. Com respeito ao desconto P sobre VP, podemos notar que o Sarin 11 ele está com desconto muito superior ao Vino 11, um desconto aí de 43%, quando o Vino 11 está com desconto de 15%. Com respeito à liquidez média diária, o Sarin 11 se destaca com uma liquidez bem superior. Questão de patrimônio, é uma diferença pequena, porém o Vino 11 tem um patrimônio um pouco maior do que o Sarin 11. Com respeito à caixa, o Vino 11 também tem um caixa maior do que o Sarin 11. Com respeito aos cotistas também,
o Vino 11 destaca com uma quantidade bem maior. Agora, com respeito à gestora, as duas são medianas, eu não considero boas não, né? Tem aí seus pontos positivos, mas tem também muitos pontos negativos com respeito a essas duas gestoras. Com respeito à taxa de administração, podemos ver que o Sari 11 tem uma taxa maior do que o Vino 11. Com respeito à taxa de performance, o Sari se destaca por não cobrar nenhuma taxa, sendo que o Vino 11 ele cobra aqui 20% sobre o IPCA mais 6%. Com respeito à vacância física no momento, o Vino 11 destaca com uma vacância menor do que o Sari 11. E com respeito à quantidade de imóveis, o Vino 11 destaca com uma quantidade bem superior ao Sari 11. Então, pessoal, esse é o comparativo de hoje. Deixe aí nos seus comentários qual a sua opinião. Qual desses dois fundos imobiliários é melhor para se investir no momento? O Vino 11 ou o Sari 11? Ou vocês acham que nenhum deles é uma boa opção para se investir no momento? Deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.